Ei, Olha lá, o texto que a gente vai usar é Mateus 5:38 a 42, né? E a ideia é tentar analisar esse texto a partir dos passos que a gente viu lá em cima. Aí só lembrando, né? Vou ler aqui o texto aqui, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. É um texto que, dentro do nosso contexto atual, é extremamente difícil, né? Uma igreja que eu pastorei, eu passei um tempo falando sobre perdão, e era engraçado que as pessoas ficaram com raiva de mim, porque eu estava pregando sobre perdão. Eu falei, você não tem que ter raiva de mim, você tem que ter raiva do texto bíblico, porque é o que o texto bíblico está falando. E assim, mas é um tema realmente complicado, porque mexe, né, com ego, né, com autoestima, orgulho, e muita gente não tem isso muito bem trabalhado. Então tem muita dificuldade em perdoar. Mas está no texto bíblico, a gente tem que falar e tem que entender. Então, de que maneira a gente pode analisar esse texto? Primeiro, contexto histórico e cultural. Para entender o significado original desse texto, é importante considerar o contexto em que Jesus falou essas palavras. Na época, a vingança era uma prática comum e socialmente aceita. Portanto, Jesus estava desafiando a norma cultural ao ensinar sobre a não resistência e ao amor aos inimigos. Calma aí, um instantinho só. Então, naquela época, a ideia do olho por olho, dente por dente era comum, né? E Jesus, ao falar sobre esse tema dessa maneira, ele está gerando conflito. Até porque, lembre-se que Israel está sob o domínio de um império, desculpa, do Império Romano, né? Novamente, isso já era assim, ruim, né, para o orgulho nacional, e Jesus vem com essa de perdão, da outra face, é um negócio realmente difícil. Então, para a época que Jesus falou, era muito complicado. E ainda assim, né, na nossa época também é, mas dentro do contexto de Jesus, gerava muita comoção. Por quê? Se eu tenho que perdoar o meu inimigo, eu tenho que aceitar a invasão do império inimigo, eu tenho que aceitar o abuso dos soldados, eu tenho que aceitar os impostos altos do Império Romano, eu não posso, de alguma maneira, tentar me livrar. Então, isso gerava uma série de questões que mexia com o orgulho, né, nacional. Não é à toa que muitos líderes religiosos queriam matar Jesus, porque não era só porque ele curava, né, ou ele de alguma forma é, pregava sobre a lei de uma maneira diferente, mas porque alguns temas que Jesus tocava afetavam o orgulho nacionalista judeu. E isso gerava esse tipo de sentimento. Estudo linguístico. Ao analisar o texto, podemos observar as palavras-chave e as expressões utilizadas por Jesus. Por exemplo, ele diz: não resistais ao malvado, mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Nesse caso, é importante entender o significado da palavra resistir e a ideia de oferecer a outra face, que pode ser interpretada como não reagir com violência. Então, Martin Luther King, né, todo mundo já ouviu falar dele,
ele liderou um movimento, não foi o único líder, mas foi um dos líderes que apareceu mais, de um movimento de não violência. E muito do que Martin Luther King fez foi com base nessas palavras de Jesus, de que diante do malvado, o cristão não deve reagir da mesma maneira. Eu não estou dizendo que eu faria isso, mas esse é o ponto desafiador do texto. E uma coisa que a gente tem que entender, gente, na exegese, é que ao ler o texto, o nosso propósito é entender o texto, concordando, ficando confortável ou não. E eu vou dizer uma coisa: se você estuda a Bíblia e se sente confortável com a mensagem que você acha que entendeu, você não entendeu. Sabe por quê? Porque o texto bíblico vai sempre nos deixar desconfortáveis. Porque o texto bíblico, de maneira geral, ele vai lidar com ideias e valores que são contrários à nossa natureza. Então, tem muita gente hoje por aí pregando Bíblia para deixar as pessoas confortáveis. E o evangelho não é para deixar ninguém confortável. O evangelho é para transformar vidas. Agora, por falta de uma exegese adequada, por falta de um estudo sério e coerente, a gente tem esse monte de igreja cheia de gente que vai atrás de mensagem de autoajuda e não sabe nada de Bíblia. Então, pensa bem nisso. Toda vez que você lê um texto bíblico e se sentir muito confortável, que bom, né, tal, que maravilha, estuda de novo, porque, de maneira geral, a mensagem bíblica é sempre desconfortante, ela nos desconcerta. Então, é algo que a gente precisa avaliar com muito cuidado se a gente está realmente entendendo o texto ou se nós estamos colocando ideias em cima do texto. Outro detalhe interessante sobre esse movimento de não violência é que, assim, é possível, né? O movimento de Martin Luther King, ele demonstra que é possível fazer isso. Eu não estou dizendo, gente, que eu faço isso. Não estou dizendo que é para você, né, mudar seu estilo de vida. Estou dizendo que o texto bíblico ele está dando uma mensagem que é muito clara, muito direta, né? Assim, não tem o que discutir aqui. É para não fazer, ponto. Né? Se vamos fazer ou não é outra coisa. Mas a exegese é isso, ela vai mostrar o que o texto está dizendo. Certo? 3. Análise literária. Né? Esse trecho faz parte do Sermão da Montanha, uma seção do Evangelho de Mateus que contém vários ensinamentos de Jesus. A estrutura do sermão, com suas bem-aventuranças e ensinamentos práticos, contribui para a compreensão do contexto e da mensagem mais ampla que Jesus estava comunicando. Então, por exemplo, o Sermão da Montanha é um tipo de texto que é doutrinário. Ele está doutrinando. Ele está dizendo o que é para fazer. Então, dentro da análise, né, literária, é possível entender isso. Então, Jesus está dando uma diretriz, né, nesses sermões, nesse sermão. Né, esses versículos, a partir da perspectiva de Mateus, ele está dando um caminho a se seguir, certo? É diferente de outros textos que são meramente narrativos, e aí não estabelecem doutrina nenhuma. Então, é importante saber essa diferença. A hermenêutica. Ao aplicar esse texto... Professor, sim, aproveitar só para não estender muito, ou não deixar de fazer a pergunta com relação à citação de Martin Luther King Jr., que o professor colocou aí, né, que ele defendia ali a fala, né, por conta do apartheid, né? Ele defendia a fala, vamos conversar, enfim, né, com base bíblica, até porque ele é um pastor, não é isso? isso, ele era batista. Isso. Então, por conta também do apartheid, eu sei que a gente não está estudando isso aqui, mas para saber se o oposto dele, que era Malcolm X,
que ele já vinha já com o oposto total, já vinha já que era para quebrar mesmo, que era para bater, brigar, e se vier para cima para me humilhar, eu vou dar tapa na cara, é soco também, então é dente por dente, olho por olho. Então, ele também vinha com uma base bíblica, professor? Não, só diferenciar, né? O apartheid é um movimento que aconteceu na África do Sul, que aí a gente tem Nelson Mandela, né, e tal, todo aquele movimento lá, que era a separação também, né, radical entre brancos e negros. Nos Perfeito. Estados Unidos foi um movimento social, né, ocasionado lá por causa daquela senhora que foi tirada do ônibus, né, e tal, e começou o boicote aos ônibus e aí por diante. Isso Malcolm aí. X, ele era muçulmano, né? Estava lendo um pouco, ele tinha ligações com o islamismo. Só que assim, o islamismo ele não é uma religião da violência. O islamismo, muito pelo contrário, ele prega paz, né? Ele prega a ideia de harmonia. Só que como existe também no cristianismo, tem uma parte que apela para a violência. Né? Então, isso é muito, muito ruim. Só que Malcolm X usava a religião de uma maneira ruim. Né? Então, aí alguns ligam ele ao islamismo. Aí outros dizem que não, que ele não tinha a ver com o islamismo. Ele citava a Bíblia também, né? Citava textos do Antigo Testamento, né? Tem até um filme sobre a biografia dele, tem livros e tal. Só que ele já partia para a briga, né? Ele bateu na minha cara, eu dou um tiro. Ele já era realmente uma ideia oposta aí. É verdade. Só que assim, o interessante é que os caminhos dos dois, né, foram diferentes. Só que os dois usavam a religião, certo? A maioria dos líderes políticos, movimentos políticos, sociais, sempre usam a religião, para o bem ou para o mal. Isso que é o ruim. Martin Luther King, né, não era perfeito, tinha seus problemas, mas ele soube usar essas palavras de Jesus para levar um movimento, né, a conseguir direitos sociais para os negros naquela época, sem apelar à violência. Mas tinha gente dentro do movimento de Martin Luther King que não concordava com ele, que queria apelar à violência, né? Que achava meio. Achava o sinal de fraqueza, né? Essa questão de não usar a violência. Mas pode-se dizer que Malcolm X era o oposto, né, em relação a essa questão da violência, sim, mas, e eram ideias diferentes. Eles queriam a mesma coisa, que era direitos iguais para negros e brancos. Só que os caminhos foram bem diferentes. Beleza? Beleza, beleza, professor, beleza. Ficou claro. Vamos lá. Né? Professor, Sim. o assunto é outro. Você falou aí que quando a gente lê um texto, né, na Bíblia, a gente, quando nós entendemos, esse texto tem que trazer um confronto para nós, certo? Sim, certo. Isso em toda a Bíblia? De maneira geral, sim. Até os textos que a gente considera de conforto, no geral, não tem a ver com a nossa realidade. Nós usamos de maneira, como é que eu vou dizer? Nós usamos de maneira para nos acalmar, mas alguns não têm a ver com a nossa realidade ou com os problemas que passamos. Nós absorvemos a mensagem de uma maneira ou de outra, mas, por exemplo, no Antigo Testamento, né, tem salmo que fala, né, de conforto, de É isso que eu estou consolo, falando, dos né? salmos. Só que, de maneira geral, há uma mensagem de soberania de Deus. Olha, você perdeu um parente, olha, aceita, porque Deus é soberano. O Antigo Testamento, né? É uma coisa dura, né? Ah, por quê? Não tem porquê. Deus quis, acabou. Então, assim, de maneira geral, quando se trabalha o Antigo Testamento, Deus é absolutamente soberano e inquestionável. Então, o consolo e o conforto não é a ideia de que o sofrimento tem um propósito ou de que poderia ter sido pior. A ideia é a vontade de Deus, aceite.
Eu sei que é duro isso, mas a perspectiva teológica do Antigo, ela é dura. Deus é soberano. Cabe a nós, servos e servas, aceitar. A própria teologia do livro de Jó especifica exatamente isso. Qual é o tema do livro de Jó? O justo sofre, e não há motivo para isso. Não há motivo para o sofrimento. A história de Jó, que é uma ficção, ela é contada para demonstrar que o sofrimento vem para todos. E Deus é soberano em meio a isso. Em meio ao sofrimento, cabe a mim reconhecer a soberania de Deus e não questionar. Ponto final. Então, assim, é ruim, né? Não é legal, né? Porque às vezes a gente quer encontrar um sentido, uma razão, um propósito, mas é muito difícil, entendeu? Os textos são duros demais. O próprio livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. O sofrimento é vaidade. A doença, né? O sofrimento que você diz que tem, às vezes, é vaidade. A alegria é vaidade, o dinheiro é vaidade, tudo é vaidade. A vida é vaidade. Então, assim, são textos pesados, de maneira muito pesada. E estão sempre indo contra isso. Eu diria que a Bíblia, de maneira geral, ela quer tirar o nosso orgulho para que a gente reconheça que Deus é Deus. Quando a gente consegue chegar no estágio de reconhecer que Deus é absoluto, mas não é absoluto que ele vai fazer o que eu quero. É absoluto que ele faz o que ele quer, independente do que eu quero. Eu acho que a gente está no caminho de poder começar a entender o texto bíblico. Que, de maneira geral, há muita vaidade, né? Até mesmo quando se tenta entender o texto para consolar, para confortar, como se Deus não soubesse o que estava fazendo, né? Então, assim, pelo menos é a minha visão, entendeu? Você não precisa concordar. Não, sim, não, eu entendi a sua linha, porque há momentos que a gente realmente não tem o que falar, né? Então, não tem o que Não falar. há o que falar, não existe, Não né? há o que falar, ponto, entendeu? Tem como você inculcar na cabeça da pessoa, né? Que aquilo é soberania, que aquilo é, né? Não, o que Não não. Porque existe. assim, Nancy, uma coisa é eu falar para um crente que conhece Bíblia, maduro, com a vida espiritual, né, equilibrada, ele não vai questionar a vontade de Deus. Ele perdeu um parente, perdeu um emprego, está com câncer, ele vai ficar triste, né? A gente fica triste, a gente fica, poxa, pô, Deus, né? E tal, não sei o quê, mas ele vai conversar com Deus, ele vai falar com Deus, ele vai ouvir Deus e a vida continua. Agora, aquela Sim. pessoa que não está bem ali, né, com Deus, não conhece texto bíblico, vai ficar. Por quê? Porque. Ah, porque não sei o quê. Ah, que eu fiz isso. E Deus não É. honrou. Ah, que Deus faz fazendo isso, mas vai me honrar no final. Aquela coisa de Sim, criança, né? Que não. Aí fica ali. Você, para fazendo. uma pessoa dessa, não tem o que falar, porque ela não vai entender, né? Não, Então, não. não é simples. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, falar de Bíblia, gente, não é simples, é um negócio sério. E hoje o pessoal está brincando, né? Principalmente com essa de YouTube, Instagram. O pessoal está brincando, está enganando os outros, está extorquindo, está alienando. E as pessoas estão seguindo. E as pessoas estão dando voz, estão dando vez, estão dando palco para maluco, porque está fazendo bem. Né? E aí fica aí. Pensa no discurso de Jesus. Como que Jesus incomodava as pessoas? Jesus, Jesus, Jesus acabou de dividir a comida lá com o pessoal, virou o pessoal e falou assim: vocês só estão me seguindo por causa do pão e do peixe. Vocês não estão aqui por causa da minha palavra. Aí vira para o grupo mais próximo e fala assim: e vocês? Aí Pedro, que é isso, mestre? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo que depois vai trair ele. Entendeu? Porque tinha uma visão exagerada. O próprio Jesus não estava preocupado em agradar, né, nesse sentido. Estava preocupado em expor a mensagem. E, gente, quando a mensagem ela é exposta, ela atrai os que creem. Esse é o nosso desafio. É expor a mensagem para atrair os que creem.
para atrair os peixes, não é para lançar a rede e pegar qualquer coisa. Infelizmente, as pessoas querem jogar a rede e vem qualquer coisa. O Spurgeon tinha uma ilustração que era nós estamos cuidando de ovelhas ou entretendo bodes, né? Isso no século XVIII, XIX, por aí. Ainda hoje isso é verdade, né? Tem muita gente entretendo bode em vez de cuidar de ovelha. Então, o nosso desafio é cuidar de ovelha, não é entreter bode. Até porque bode destrói tudo, né? Também. Então, é pior ainda. Né? Então, é um cuidado. Até porque bode tem chifre, né? Não, bode é brabo. As ovelhas aí também meio ruim, mas bode é pior. É. Você que é pastor de ovelhas. Eu não, eu sou de bode, só tem bode. Ai, cara, você é demais. Vamos lá. Ai, vamos prosseguindo. Tranquilo? Respondeu? Não, respondeu, tudo bem, valeu. Não, é porque eu pensei exatamente no livro de Salmos, entendeu? Porque o livro de Salmos é um livro que traz consolo, né? Sim, sim. Então, Mas assim, você vai ver que em meio aos salmos de consolo, o que é colocado é a soberania de Deus. Pensa bem nisso. Sempre que tem a ver o consolo e o conforto, é focada a ideia da soberania de Deus. Então, o consolo e o conforto não é uma mensagem para que eu apenas me sinta bem. É uma mensagem para que eu reconheça que Deus é soberano. obediência também tem a ver, né? Exatamente. Entendeu? Sim. Então, em meio ao sofrimento e à dor, é o momento de eu reconhecer que eu não sou nada. Meu sofrimento não é nada. Deus é tudo, inclusive no meu sofrimento. Porque, gente, olha só, esse negócio interessante. Quando eu coloco o meu sofrimento acima de Deus, isso é idolatria. Qualquer coisa que eu coloco acima de Deus é idolatria. Então, às vezes, nós colocamos nossas emoções acima de Deus. Então, a morte de um ente querido, a perda do emprego, uma saúde ruim, uma família desestruturada, é o momento de eu reconhecer que Deus é soberano, tentar ouvi-lo para saber lidar com aquela situação. Então, é um caminho, né? Não é simples, não é fácil, mas analisa bem. Todo salmo que tem a ver com consolo e conforto, ele vai focar muito na ideia de um Deus soberano. Então, o momento de dor e sofrimento é para que eu reconheça Deus é soberano acima de tudo. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas é um caminho. Né? Vamos prosseguindo, né? Vamos tentando, né? Vamos lá para a gente terminar. Reflexão teológica. Né? A aplicação teológica desse texto envolve refletir sobre a natureza do amor de Deus e como podemos refletir esse amor em nossas vidas. A mensagem de Jesus desafia a mentalidade de vingança e nos leva a considerar a importância do amor incondicional, mesmo em situações difíceis. No diálogo de interpretação comunitária, ao discutir e refletir sobre esse texto, é valioso envolver-se em diálogos com outras pessoas, como líderes religiosos, estudiosos e membros da comunidade de fé. Através desse diálogo, podemos obter diferentes perspectivas e enriquecer nossa compreensão do significado e da aplicação desse ensinamento. Só para terminar, um exemplo. Uma igreja que eu pastoreei, a gente estava fechando a igreja veio um casal e assaltou a gente. Já tem umas 10 pessoas mais ou menos, a gente estava fechando a igreja, aí levou o celular de todo mundo. Tinha criança, mulher, né, e tal. Sei lá, devia ter umas 10, 12 pessoas. Assaltou a gente, o casal pegou e foi embora. Estavam de moto, pegaram e foram embora. No próximo mês, no mês seguinte, né, ao longo do mês, qual foi o grande desafio? Conversar com a igreja que nós somos igreja. Ainda que fomos assaltados e perdemos nossos bens, a gente precisa perdoar o casal que fez isso. Como vocês acham que foi a reação do pessoal? Cara, foi variada, né? Gente com raiva, gente que, não, eu conheço fulano, que eu conheço ciclano, não sei o que. Aí, né, eu conversando, gente, somos crentes, somos igreja. O que a gente tem que fazer é
fazer boletim de ocorrência, esperar o Estado agir. Ponto. Nós não falamos com miliciano, com traficante, nós não conhecemos fulano, beltrano, porque esse não é o caminho proposto pelo Evangelho. O caminho proposto do Evangelho é, se esse casal entrar aqui um dia, pedir perdão pelo que fez, nós precisamos perdoar. Eu não vou, eu não quero, não sei o quê. Eu não estou dizendo que eles estão certos, que estão errados, eu estou dizendo o seguinte, não é simples, não é fácil, mas a proposta do Evangelho é sempre desafiadora. E esse texto foi um dos textos que eu preguei nesse período e levei para a discussão lá com o pessoal. Cada um tentou, teve gente que tentou arrumar uma brecha. Não, mas é aqui, né? Não sei o quê, não sei o que lá. E é legal a discussão, porque o texto nos leva a entender que precisamos fazer algo, ainda que não concordemos. Então, a exegese ela é um processo extremamente desafiador, tem que ser realmente levado a sério com muito cuidado. E é algo que vai mexer com o nosso dia a dia. A partir do momento que você interpreta o texto bíblico de maneira adequada, o seu dia a dia vai sendo trabalhado a partir disso. E aí, né, a gente vai tentando se adequar ao que o texto diz e não às nossas emoções e vontades. Então é isso, gente. Acabou o nosso tempo aí. Depois eu mando esse material aí para vocês. Até daqui a pouco na outra aula. Vamos começar a outra aula, 8h45, só para eu poder tentar de ajeitar aqui. Valeu? Valeu. Ok. Até já. Valeu. Boa noite.